Ok, eu acho que já iniciamos. Hoje é dia 7 de junho de 2022. Estamos dando início à sessão, mais uma sessão da primeira Câmara Julgadora desse Tribunal de Impostos e Taxas. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, bom dia a todos os presentes. Bom dia, doutor Eduardo Soares de Mello. Bom dia, doutor Jair Dália Luca. Bom dia, doutor João Marcelo. Bom dia, nossa representante, doutora Karina. E nós temos também a presença da doutora Marina. Hoje nós temos 2 processos em pauta. Então, a doutora Marina, não sei se ela nos ouve, vai fazer a sustentação oral da Lui Dreyfus. Doutora Marina? Ouço. Bom dia a todos. Bom dia, só não estou vendo o seu vídeo. Agora já apareceu para mim. Bom dia, doutora Marina. Okay. Bom dia, doutora Marina. Ela vai fazer a sustentação da Lui Dreyfus, não é isso? Isso mesmo. Ok, muito obrigada. Então, o AIN 4115257, de relatoria do doutor Jandir, né? Eu gostaria, então, de pedir que o doutor Jandir fizesse um breve resumo aí das acusações fiscais, por favor. Pois não. Doutora Marina, já antecipo que eu vou fazer a leitura do relatório, e hoje eu já adianto que eu não trouxe o voto, porque eu entendi que, por bem submeter o processo de julgamento, eu ouvi a sustentação oral da senhora, uma vez que é um caso um pouco atípico e cheio de nuances, né? Já teve alguns intercursos aqui, algumas ocorrências no curso do processo, então vou passar a leitura do relatório, eu vou a palavra para a senhora, e talvez depois, ao final da sustentação oral, a gente tire algumas dúvidas referentes ao caso, ok? Tá perfeito. Então, na verdade, trata-se de 3 acusações. As 3 primeiras delas se referem à falta de pagamento do ICMS decorrente de operações de saídas tributárias omitidas ao fisco e apurado por meio de levantamento fiscal realizado com fundamento do artigo 509 do regulamento. A primeira acusação se refere à pluma de algodão, a segunda, soja em grãos, e a terceira, açúcar cristal. E uma quarta acusação se refere à escrituração nos anos de 2015 e 2016 do livro de inventário com a regularidade seguinte: informou como estoque em posse própria mercadorias que estavam em posse de terceiros, conforme relatório fiscal de folhas 8 a 20. A empresa ela recorreu de uma decisão que foi proferida por conta de uma decisão anterior que foi anulada no julgamento que foi submetido a julgamento perante a 12ª Câmara Julgadora, né? Posteriormente, o feito veio novamente a julgamento por conta de uma determinação de diligência feita pela 9ª Câmara Julgadora, e ao subir o processo para a representação fiscal, ela propôs uma segunda diligência para que o autor do feito se manifestasse um laudo que instruiu exatamente esse recurso ordinário que nós estamos em julgamento hoje. Então, esse feito ele já teve uma desanulada, né, de primeira instância, na ocasião por entender-se que não havia sido apreciada uma matéria preliminar abordada pela recorrente no recurso ordinário de então, né? Depois ele foi novamente objeto de uma nova decisão de primeira instância, que foi, por sua vez, atacada por recurso voluntário, por recurso ordinário por parte da empresa. Esse recurso ordinário, a representação fiscal, ao razoar, entendeu por bem proceder, perdão, esse recurso ordinário foi julgado novamente pela 9ª Câmara Julgadora, que propôs a conversão do feito de diligência, para que o autor do feito se manifestasse sobre o laudo pericial, e ao subir para a representação fiscal contra razoar o recurso, ela também entendeu que alguns aspectos não haviam sido abordados e converteu o feito de diligência novamente. Então, com isso, eu devo a palavra para a doutora Marina, para que ela possa, então, fazer a situação oral. Obrigado, doutora Marina. Fique à vontade. Bom dia a todos. Esse auto de infração, ele foi lavrado sob a alegação de que a recorrente teria omitido saídas de mercadorias entre os anos de 2015 e 2016. Sendo que o levantamento fiscal ele foi feito a partir das informações declaradas na EFD, mediante o confronto entre entradas e saídas totais com transferências de propriedade. Ocorre que a escrituração de baixa de estoque dos bens exportados, eles ocorrem, a escrituração ocorre em 2 momentos, né? Contabilmente,
que é mediante a transmissão do controle do ativo ao cliente destinatário final, com a emissão do conhecimento de embarque, em observância às regras contábeis do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 47, em seu artigo 31, e, num segundo momento, que é fiscalmente, com a emissão da nota fiscal e consequente escrituração da EFD. Então, a fim de provar que não houve omissão, não se trata aqui de omissão de saídas, mas de baixa de estoque a partir do reconhecimento contábil da receita, nós juntamos um laudo. A recorrente juntou um laudo da auditoria externa, da PwC, onde nesse laudo foi concluído, né, que não houve qualquer omissão de saídas fiscais de mercadorias nesse período autuado, mas apenas a diferença de critério de baixa contábil e fiscal. A compreensão dessa sistemática não é simples, mas é legítima. A situação particular do setor de agronegócio deve ser considerada, sendo fundamental compreender esse método de apuração de baixa de estoque, que só ocorre com a efetiva exportação da mercadoria, né? Para que seja possível identificar a real movimentação ocorrida, sendo que a mera análise, tão somente em separado da EFD, não é parâmetro suficiente para tanto. Foram 4 itens, como bem relatou o relator. O item 1, que é suposta omissão de pluma de algodão em 2016, houve a quantidade das notas de exportação foram emitidas em dezembro de 2014, que teve efetivo embarque apenas em janeiro de 2015. Então, o laudo conclui que essa diferença de pluma decorreu substancialmente da escrituração do saldo do estoque no livro de registro de inventário, referente a dezembro de 2015, baseado em critério contábil, pela qual a quantidade dessa diferença, as notas de exportação foram emitidas em dezembro de 2015. E para todos os itens, o laudo foi concluindo de acordo com o que foi autuado e de acordo com a escrituração, né? O momento contabilmente e o fiscalmente. Então, a conclusão do laudo para cada item demonstra que não houve omissão de saídas. O segundo item é omissão de saídas de soja em grãos, né? Houve uma peculiaridade no período, houve um sinistro ocorrido em 2013, em dezembro de 2013, no terminal onde acondicionava essa soja, e teve justamente contemplava volumes de soja sinistradas em 2013, que apenas foram baixados os saldos dos estoques em fevereiro de 2015. Isso está comprovado pelo laudo, né? Decorreu uma diferença e não se identificou no momento do levantamento fiscal essa diferença. A gente comprova através do laudo e temos todas as provas juntadas aos autos. O terceiro item é a omissão de saídas de açúcar cristal nos anos de 2015 e 2016. O laudo também da PwC conclui que as diferenças apuradas decorreram substancialmente da escrituração do saldo de estoque do livro de registro de inventário referente a 2014 e 2015, baseadas em critério contábil, pela qual as quantidades de açúcar, cujas notas fiscais de exportação foram emitidas em dezembro dos referidos anos, ainda constavam no estoque por não terem sido abarcadas até a data do inventário. Foi aplicada uma multa de 1%, e nos parece que os juros aplicados foram acima da Selic, o que consideramos indevido. Por essas razões, eu peço, Vênia, aí para análise detida do laudo, para que seja constatado aí a não ocorrência de omissão de saídas nesse período e reconhecida essa metodologia que promove a baixa de estoques a partir do reconhecimento contábil da receita. Esse é o ponto. Muito obrigada. Ok, obrigada, doutora Marina. Doutor Jandir, alguma colocação, alguma questão? Sim, eu tenho algumas dúvidas, doutora Marina, se a senhora puder esclarecer. A primeira delas... Um segundinho, por gentileza.
A primeira delas, na verdade, as três se baseiam na manifestação, a última manifestação fiscal sobre o laudo, né? Essa manifestação ela consta das folhas 50 a 96. E ao examinar, né, por conta da última diligência feita, o laudo pericial, né, a fiscalização ela entendeu por achar algumas incongruências no laudo, né, alguns pontos contraditórios. Eles destacam 3 pontos. Eu gostaria de saber se a senhora pode falar alguma coisa a respeito deles. O primeiro ponto que a fiscalização ela destaca é que o argumento, né, de que abaixo do estoque pela data do BL, né, que foi apresentado, né, ele acaba não sendo válido porque ele não é usado para todas as mercadorias, né, nem para todos os períodos. A fiscalização alega que o estoque escriturado, que se o estoque escriturado, né, ele é menor do que o real, né, que é esse argumento que está sendo utilizado pelo laudo e que fundamenta todo o recurso, ele está dizendo que ora é maior que o real, né, e ora não, né, e esse argumento é usado contra o levantamento do açúcar de 2015. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eles destacam é que quando se trata de levantamento fiscal, não se pode perder de vista que a elevação de um estoque reduz a reduz a diferença, né, no período seguinte, porém aumenta para maior, né? Então ele está dizendo o seguinte: como a redução do estoque inicial reduz a diferença de saída do período, mas aumenta no período anterior, nesse sentido eles demonstram, né, que as folhas que são mencionadas, 50, 54, 50, 55, que o estoque inicial do açúcar zerado em 2015 reduz a diferença do açúcar em 2015, mas faz surgir uma diferença maior em 2014, tá? Então, estou dizendo que por isso que, como os períodos estão fora do prazo decadencial, essa alegação sendo feita contando com essa possibilidade do fisco não poder lançar, né, mais 2014. E o terceiro e último ponto é que ele está dizendo que o modus operandi, né, da empresa não impossibilita, né, de adotar corretamente, né, a legislação do ICMS no que se refere à escrituração dos estoques, né? Isso porque abaixo do estoque pela data do BL não representa, né, qualquer problema na medida em que ela poderia facilmente ter sido resolvida com o uso correto do indicador de propriedade, né, 0, 1 ou 2 no inventário da FD, né, que indicando, né, que uma determinada mercadoria está na posse de terceiros, né, mas na propriedade de outrem, né. Então, segundo a fiscalização, isso não seria impeditivo para que houvesse o casamento, né, dessa sistemática que a empresa adota, né, desse modus operandi, com o registro de inventário. Então, são essas 3 observações. Eu gostaria, se a senhora puder falar alguma coisa a respeito delas, eu agradeço. Muito obrigado, doutora Marina. Ficou um pouquinho extenso aí os itens, mas vou tentar lembrar. O segundo se refere ao açúcar, né? Mas o primeiro item poderia... O primeiro item é que esse argumento não é utilizado para todas as mercadorias nem para todos os períodos. Então, a fiscalização diz que não é uma uniformidade na aplicação dessa tese que está sendo abordada no recurso e no laudo, né? Não, eu posso afirmar que o método que a gente faz, o método que a gente aplica aqui no agronegócio e na empresa é a de apuração de baixa de estoque a partir do reconhecimento contábil. Isso para qualquer produto. O que a gente teve nessa situação do período é que houve mesmo um sinistro de soja em grãos, né? Houve um sinistro ocorrido num terminal de cargas da empresa nesse período, e aí a baixa desse sinistro se deu 2 anos depois. Isso implicou em uma diferença que não foi identificada no levantamento fiscal, porque só olhou-se tão somente as EFDs e as notas de entrada e saída, e não todo esse cenário contábil do BL somado ao sinistro e a prova do que aconteceu no período. Então, isso está documentado e comprovado pelo laudo. Em relação ao açúcar, o apontamento foi que houve uma diferença grande Com relação do ano. ao açúcar, ele diz o seguinte, que a elevação do estoque, ele reduz a diferença de saída no período, mas aumenta no período posterior, ou seja, se considerar que houve redução do estoque, que ele diz aqui no ano de 2015, né, ele diz que haveria uma diferença muito maior em 2014, e essa diferença estaria alcançada pela decadência. Então, ele está dizendo que por essa razão que a empresa acabou usando essa tese de que haveria diferença em 2015, sabendo que a fiscalização não poderia lançar mais em 2014 por conta da decadência.
Então, não sei se isso tem alguma procedência, porque ele até menciona aqui duas folhas do processo, 50, 54, 50, 54, 50, 55, onde diz que o estoque inicial do açúcar ele foi zerado em 2015, né? Reduzindo a diferença dessa diferença em 2015. Mas surgiu uma diferença muito maior em 2014. Só que não foi objeto de lançamento por conta da decadência. Essa aqui é a... Eu não sei se a doutora Marina está ouvindo, parece que está congelada a imagem. Sim, parece que congelou, doutora Marina. Vou aguardar um pouquinho, né? Vamos aguardar. Então, Jailson, você consegue dar um apoio à doutora Marina, ver o que aconteceu? Tive uma instabilidade aqui na internet. Vocês, acho que eu voltei aqui. Me ouvem? Perfeito. Sim, agora estamos ouvindo bem. No caso do açúcar, a escrituração do saldo do estoque no livro de registro de inventário de 2014 até dezembro de 2015 também foram baseadas no critério contábil, e essas quantidades, cujas notas foram trazidas aí pelo levantamento fiscal, foram emitidas, as notas fiscais de exportação foram emitidas em dezembro desses anos. Então, ainda constavam no estoque por terem sido embarcadas, por não terem sido embarcadas, né, até a data do inventário. Essa é a grande diferença no caso do açúcar, tá? E isso está comprovado e documentado pelo laudo. Perfeito. E o último item é aquele que a federação entende que bastaria que fosse feito o registro, né, o corretor do indicador de propriedade, o 01 ou 2 do inventário, na FD, né, que indicando que a determinada mercadoria está em posse de X, mas pertence, né, à propriedade de Y. Ou seja, que essa providência resolveria, né, essa diferença que há entre o estoque físico e o estoque fiscal, vamos dizer assim, né? Essa metodologia, a gente acaba dando a baixa contábil quando efetivamente a mercadoria é exportada, né? E não foi consignado isso na EFD, né? Isso inclusive, é um aspecto que a empresa reconhece que houve erro, né, na escrituração dos estoques de poder terceiros, né? Não, da minha parte era isso, doutora Marina. Eu agradeço as colocações. Não sei se os demais colegas têm alguma consideração, mas da minha parte eu já estou satisfeito. Alguém tem alguma colocação, alguma questão para a doutora Marina? Não? Doutora Marina, então, doutor Jandim, então, vai trazer o processo numa outra ocasião, numa outra oportunidade, tá? Agradeço aí a participação, parabéns pela sustentação oral. Obrigada. Então, é só acompanhar a pauta. Muito obrigada. Obrigada a todos. Boa tarde. Bom dia. Tchau. Doutor Jandim, então eu devolvo o processo para a pauta ou direto para o relator? Para o relator, doutora Luciana, por favor, por gentileza. Ok, processo devolvido. Obrigada. Obrigado. Então, vamos passar ao próximo processo. Aí, 4138534, Comercial Zaragoza, de relatoria do doutor Eduardo e retirada em vista por mim. Doutor Eduardo, como o doutor João Marcelo, acho que o doutor Jandir também não estavam na última sessão, né, de julgamento desse processo, você podia fazer um resumo, mais ou menos, das acusações? Perfeito. Presidente, apenas fazer um resumo das acusações ou você acha oportuno eu sintetizar meu voto?
Não sei. Eu acho melhor na síntese do voto, para dar uma abrangência, uma contextualização, né? Tá, eu vou procurar fazer um meio termo, porque o voto é meio longo, então uma parte eu vou ver, outra eu vou pular, né, em razão do que foi comentado da não participação dos doutores Jandir e João Marcelo. Se precisar algum maior detalhamento, aí eu trago, aí eu leio ou releio o voto. Então, eu já estou agora lendo na parte do meu voto, tá? Então, já pulei o relatório, já a parte do voto, logo após eu transcrever as acusações fiscais. Então, aqui são duas, tá? Na verdade, ele é acusado, né, por ele ter recebido mercadoria de um inidôneo, que é a FEM Distribuidora Limitada, e no item 1 existe a cobrança, né, da falta de pagamento da operação própria, o ICMS operação própria da FEM e o ICMS ST, né, porque a FEM é substituto, ele é substituído, tá? O item 2, a acusação decorre da mesma razão, outro período, ou seja, o fato de ter havido simulação de existência do estabelecimento da FEM, e aí, obviamente, serem considerados inidôneos todos os documentos recebidos e emitidos pela FEM, e aí no item 2 a gente não tem a acusação da falta de pagamento do ICMS ST, só do ICMS operação própria da FEM, que é a fornecedora, que é inidônea. Então, sintetizando, são essas duas acusações. Aí digo eu, com a instauração do processo administrativo para verificações fiscais, concluiu-se, entre outros, não existirem evidências de que a FEM tivesse exercido suas atividades no local por ela declarado, o que conduziu ao entendimento da simulação de existência do estabelecimento. Aí eu reproduzo aqui o histórico, né? E a Sexta Câmara, em 16/12/2021, ela propôs a conversão do julgamento em diligência para que a recorrente, né, autuada, ela apresentasse um demonstrativo relacionando as notas emitidas com os respectivos pagamentos por ela realizados ou pretensamente realizados à FEM, para comprovar, junto com outros elementos, que houve um negócio jurídico. Aí eu transcrevo esse voto, né? Eu trago depois toda a argumentação, obviamente de forma sintetizada, e que foi utilizada pela recorrente no recurso ordinário. E aí digo, observo desde já a observância do trabalho fiscal ao estatuído no artigo 142 do CTN e no artigo 11 da Lei 13.457/2009. Isso porque foram respeitadas as exigências legais para o lançamento de ofício, tendo em vista a clareza do relato da infração, quanto à descrição dos fatos, determinação segura da matéria tributável, identificação do fato gerador, além das correspondentes capitulações legais da infração e das penalidades correspondentes. Reitero a conclusão do trabalho fiscal quanto à constituição de estabelecimento de fachada, no caso a FEM, e que, por essa razão, sequer movimentou mercadorias. E aí eu teço considerações, né, introdutórias em relação à boa-fé do contribuinte, a necessidade de reconhecimento da mesma para comprovação da realização de operações mercantis. Então, eu estou descendo aqui o meu voto, em que eu menciono principalmente o julgado do STJ, a súmula 15.9, reproduzo, né, parte dos votos do aludido tribunal, e aí eu estou indo mais adiante para dizer o seguinte. A recorrente procurou demonstrar a relação de pertinência entre as mercadorias adquiridas, objeto das operações englobadas pelo auto lavrado, e o pagamento para aquisição das mesmas. Para tanto, instruiu a petição de folhas 1890 e seguintes, com demonstrativo relacionando dados das notas, ou seja, chave de acesso, número da nota, data de emissão e valor, com as datas dos correspondentes pagamentos e indicação dos mesmos pagamentos no processo. A alegação fazendária sustenta a possibilidade de pagamento referente a determinado código de barras representar um recebedor específico, embora possa ser discriminado o respectivo comprovante, SISPAG ou outro sistema equivalente, nome do cedente distinto.
Eu vou ler essa questão atinente a CISPAG, PagFora, entre outros, né, principalmente em razão do doutor João Marcelo, além de não ter participado da sessão anterior, não compor essa Câmara, né, porque esse meu posicionamento já é conhecido também pelo doutor Jandir. Então, continuando a leitura do voto. Argumenta-se que produtos de instituições financeiras vinculados ao suporte do sistema de pagamentos, como as ordens de pagamento e títulos registrados em cobrança, conhecidos como CISPAG fornecedores do Itaú, PagFor do Bradesco, PagSafra do Safra, pagamento a fornecedores do Santander, entre outros, não comprovem a efetividade da operação financeira, pois são condicionados a aspectos não aferíveis, prima facie, pelo julgador. Em tais produtos, competiria ao usuário ou pagador do título destinatário preencher unilateralmente os dados relativos à linha digitável do boleto bancário, representação do código de barras, havendo campo alfanumérico próprio para preencher livremente o nome do cedente / beneficiário, remetente. Dado o nome ser de livre digitação, há entendimento quanto à possibilidade da realização de um pagamento relativo a um código de barras, representativo de um recebedor específico, porém, discriminando no documento o nome de um cedente beneficiário distinto. Em outras palavras, o nome aposto nesses produtos não demonstraria a transferência de recursos para o remetente, permitindo a mesma transferência de recursos à pessoa diversa da remetente das mercadorias. Igualmente se alega que referidos documentos consistem em agendamentos ou autorizações para pagamento na instituição financeira recebedora, cuja efetivação é condicionada ao aceite e ao processamento pela instituição financeira destinatária. Por essa razão, geralmente consta no corpo do documento as expressões comprovante de agendamento, agendamento conforme, pagamento válido somente se, informações sujeitas à confirmação, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, caso o pagamento seja recusado, fica condicionado ao aceite. Então, essas são as expressões, né, encontradas. E aí digo eu, de modo que o pagamento somente é concretizado no dia seguinte ao débito em conta. Por outro lado, contribuintes de ICMS autuados comumente defendem que a utilização da ferramenta sistema automatizado de pagamentos, exemplo, pagamento a fornecedores, preserva os dados bancários do boleto original, destacando o destinatário correspondente e comprovando o repasse de montantes à pessoa jurídica fornecedora ou à instituição financeira credora, nas hipóteses de cessão de crédito, além de reconhecer que o banco se compromete a verificar várias informações a eles relacionadas, conforme específico manual do sistema utilizado, extraído da internet. Significa dizer que que as informações inicialmente prestadas em ferramentas, como é o caso do pagamentos a fornecedores, títulos de cobrança, operação efetuada via CISPAG, e aí eu grifo essa última expressão porque guarda relação com o caso vertente. Entre outros, não são definitivas, até porque demandam checagem da instituição financeira. Pondero a não necessidade de que conste do relatório para fornecedores ou documento similar, documentos com dados preenchidos na hipótese pela recorrente, o número da conta bancária dos mesmos, em contraposição à informação atinente ao valor a ser pago a terceiro, este sim obrigatório, uma vez que a instituição financeira já possui lista de favorecidos cadastrados com todas as informações necessárias. No entanto, daí a gente mergulha no caso concreto. Considerando a apresentação no auto lavrado de operação efetuada via CISPAG, folhas 214 a 456 e folhas 1893 a 1898, caberia recorrente ajuntado ao processo de comprovante de pagamento individual à FEM, ou de documentos intitulados arquivo de retorno, ou com outra denominação, mas com a mesma natureza, ou seja, documento que, após análise das informações prestadas pelo particular, é enviado, no caso, pela instituição financeira recorrente, informando acerca de irregularidades e ou inconsistências relativas aos pagamentos informados pela empresa no relatório intitulado Pagamento a Fornecedores ou com outra denominação. Documento, portanto, capaz de espancar eventual dúvida referente aos pagamentos efetuados à FEM.
não foi o que ocorreu, porquanto a ausência dos aludidos elementos deixou de demonstrar a necessária efetivação das operações de compra e venda a priori realizadas com a FEM. Como se não bastasse, como mencionado no parecer de folhas 1855 a 1874 da representação fiscal, constam dos documentos trazidos ao processo pela recorrente, planilhas folhas 1890 a 1892, a identificação como pagador, folhas 214, a título exemplificativo, do estabelecimento com o CNPJ, e aí eu vou trazer o número final do CNPJ, que é o 0003-61, e que é diferente do CNPJ do estabelecimento autuado, com o final 0010-9. 2. A inexistência nos comprovantes de pagamento do boleto com o CNPJ do beneficiário e, portanto, a correspondente nota fiscal. E 3. A circunstância de que nos documentos de folhas 230, 259, 267 e 449 a 454, o beneficiário possui CNPJ distinto do CNPJ de final 0002-09, pertencente ao estabelecimento emitente das notas fiscais eletrônicas. Então, isso consta das folhas 230 dos autos. A deficiência do mencionado conjunto probatório já é suficiente para não autorizar o reconhecimento da boa-fé da recorrente nos moldes da súmula 509 do STJ. Diretriz essa aqui, no meu sentido, igualmente se aplica, aí é só uma observação que eu faço, mas não influencia no julgado. Igualmente se aplica a situações envolvendo o perfazimento de negócio jurídico com contribuinte inidôneo, ainda que não se vislumbrando a apropriação de crédito de CMS, decorrente da entrada de mercadoria no estabelecimento da empresa, como tenho fundamentado em outras oportunidades. Torna-se juridicamente relevante para o caso vertente, o que torna despiciente, adianto, a análise dos demais argumentos trazidos ao processo pela recorrente, a ocorrência da declaração de inidoneidade posteriormente à época do perfazimento dos negócios jurídicos, assim como a análise do Sintegre e CADESP carreados ao processo. Documentos esses que, as folhas 1632 a 1637, no meu sentido, atestariam a cautela e diligência da recorrente, porquanto informam a situação regular da FEM no início das operações mercantis objeto do presente auto. Aí também tem-se uma consideração juridicamente relevante para o caso concreto, que é em relação ao valor probante desses documentos. Nesse sentido, conheço e nego o provimento dessa parte do recurso ordinário, levando em conta, após a análise do conjunto probatório carreado ao processo, a ausência de demonstração de veracidade das operações mercantis, o que me impossibilita de reconhecer a boa-fé da recorrente. Então, nessa parte do recurso ordinário, eu conheço e nego o provimento, porque não reconheço a boa-fé. E aí, como eu já mencionei, né, o item 1 e 2, ele trata também da falta de cobrança do ICMS operação própria da FEM, que é a fornecedora, e o item 2, ele trata da falta de pagamento do ICMS-ST. Vejo, contudo, ilegitimidade na cobrança do ICMS incidente na operação própria da fornecedora. Então, quando eu falo da própria, eu me refiro aos itens 1 e 2, porquanto o vocábulo interesse comum implica na união de contratantes com a mesma intenção negocial. E aí a gente conhece os argumentos, né, em relação ao tema. Eu vou correr meu voto, acho que não há necessidade de ler, se precisar eu faço, mas entendendo aí de forma muito sintética, com base em vasta doutrina e entendimento do STJ, de que não tem interesse comum entre vendedor e comprador, eles têm objetivos antagônicos, estão em situações contrapostas, teriam que ser os dois vendedores ou compradores, né, para que se caracterizasse essa circunstância. Então, estou descendo aqui o meu voto, lembrando que tem julgado do STJ que diz que nem mesmo quando vendedor e comprador pertencem ao mesmo grupo econômico, ao mesmo conglomerado jurídico, não se caracteriza o interesse comum. Então, ao final, né, em relação a essa parte do recurso ordinário, eu digo, pelos motivos expostos, não merece guarida as cobranças do imposto estadual em enfoque,
ICMS operação própria do fornecedor de mercadorias relacionadas às operações mercantis anteriores. Eis que é ilegítima a imposição de responsabilidade à recorrente por infração praticada por terceiro, com quem não mantém interesse comum, sendo, portanto, juridicamente irrelevantes as disposições constantes do parágrafo 1º, inciso 11, artigo 11 do Regulamento de ICMS, no sentido de se presumir interesse comum ao adquirente de mercadoria em operação sem documentação fiscal. Destarte, conheço e dou provimento a essa parte do recurso ordinário. No que concerne a cobrança do ICMS-ST, recorrente na condição de substituída tributária, observe-se que a mesma foi notificada para, entre outros, recolher o imposto estadual, nos termos do artigo 267, inciso 2, a linha B do regulamento, relativamente às mercadorias sujeitas ao regime da substituição tributária, previstas nos artigos 313C, K, W, Z15 do regulamento. Houve, no caso vertente, notificação prévia à lavratura do auto, endereçada ao substituído recorrente, no que concerne ao ICMS-ST, não recolhido pelo substituto, aqui eu errei, mas não precisa corrigir, nos termos do 267 e 2B do regulamento, que eu transcrevo. Assim, conheço e nego provimento a essa parte do recurso ordinário. Dito de outra forma, constato: 1. A improcedência da exigência de falta de pagamento do ICMS e operações próprias do contribuinte substituto, que aí eu repito, são os itens 1 e 2. A procedência da exigência do ICMS-ST, esse último exigido por responsabilidade solidária do substituído recorrente, que aí é só o item 2. E aí, sintetizando, a alegação de confiscatoriedade da multa, eu não conheço dessa parte do recurso, né? Eu trago aí o artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, que a gente conhece. Também digo que a cobrança da sanção da penalidade está em conformidade com a legislação, guarda a proporcionalidade. Eu aplico a súmula 10 de 2017 em relação a juros de mora, a 13 de 2018 em relação à atualização do valor da base de cálculo da multa. Então, nessa parte envolvendo multa, juros de mora, atualização de valor de base de cálculo, eu não conheço o recurso ordinário. Então, finalizando meu voto, eu conheço parcialmente o recurso ordinário e na parte conhecida eu dou provimento parcial. Então, ou seja, conheço parcialmente o recurso ordinário, a parte não conhecida decorre da aplicação das referidas súmulas, né? Então, o último parágrafo é o seguinte: na parte conhecida do recurso ordinário, dou-lhe provimento parcial, uma vez que, 1. Mantenho a acusação de recebimento de mercadorias acompanhada de documento fiscal, ou seja, não reconhecimento da boa-fé da recorrente. 2. Afasto a cobrança do ICMS operações próprias do substituto. E 3. Mantenho a cobrança do ICMS ST por solidariedade. Então, eu sei que eu me estendi um pouco, mas o voto poderia ainda ser mais longo se eu lesse na integralidade. Então, são essas minhas considerações, presidente. Ok, muito obrigada, doutor Eduardo. Mais uma vez eu parabenizo pelo voto. O doutor Eduardo é sempre muito detalhista na análise das provas. Eu acho que ele fez uma análise bem profunda, né, da questão da súmula 509 do STJ. Então, eu acompanho integralmente nessa parte. A minha divergência, né, ficou em relação somente à questão do interesse comum, né, a solidariedade, a exigência do ICMS operação própria, né. Então, eu já registrei meu voto e vou passar a leitura. Tá, então, eu uso divergido o entendimento do voto de relatoria, que afastou o ICMS operações próprias exigidas, ao conceber legítima a imposição de responsabilidade do autuado, por quanto, a seu ver, não restar caracterizado o interesse comum. Cabe registrar de início que estamos a tratar de hipótese de solidariedade por presunção legal da existência de interesse comum. Também releva aclarar que, dada a natureza ex lege da obrigação tributária, a presunção de solidariedade no direito tributário adquire contornos específicos, não vigiando a regra de que a solidariedade não se presume. Na hipótese em apreço, o recebimento de mercadoria desacompanhado de documentação fiscal acarreta a responsabilidade solidária do adquirente pelo pagamento do imposto devido
porque se presume o interesse comum na operação que deu origem à obrigação principal, conforme previsto no inciso 11 e no parágrafo 1º do artigo 11 do RIC-NIS 2000, que tem seu fundamento de validade no inciso 1 do artigo 124 do Código Tributário Nacional. De certo que a interpretação da expressão interesse comum provoca divergências doutrinárias. Há os que preconizam o aspecto econômico do termo, considerando que a existência de proveito econômico seria condição necessária à aplicação da regra posta no inciso 1 do artigo 124 do CTN. Outros realçam o aspecto jurídico, ponderando que os envolvidos devem estar do mesmo lado da relação jurídica e nunca em lados opostos. Contudo, cabe ressaltar que, nos termos do que dispõe o inciso 1 do artigo 124 do CTN, são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Assim, ao praticarem conjuntamente a atividade tipificada pela norma tributária, as pessoas envolvidas na transação mercantil demonstram interesse jurídico comum, na circulação de mercadorias, que é a situação que constitui o fato gerador do ICMS na hipótese, acarretando a responsabilidade solidária das mesmas. É correto dizer que a responsabilidade tributária por interesse comum decorrente de ato infracional, ao titularizar a positivação da regra matriz de incidência do imposto, em princípio, demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com o sujeito passivo da obrigação tributária por relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador, ou seja, o contribuinte. Na hipótese vertente, entretanto, o vínculo se estabelece por força de presunção legal, expressa no inciso 11 e no parágrafo 1º do artigo 11 do RIC-NIS. Aí eu trago aqui um gráfico só para ilustrar o meu raciocínio, e digo que, através dessa singela esquematização, é possível se apreender que, no que tange ao recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, a legislação tributária paulista expressamente designou a pessoa solidariamente obrigada ao pagamento do tributo, que no caso é adquirente, reconhecendo, por presunção, a existência de interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação. Em outras palavras, a responsabilidade solidária é presumida a partir da mera prática da conduta infracional pelo estabelecimento adquirente, o recebimento de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal. Assim, com devido respeito, tenho que, em observância ao princípio da legalidade, são despiciendas perquirições acerca dos interesses subjetivos das partes envolvidas. De fato, alçando-se o interesse comum à categoria de presunção legal, supera-se a arguição quanto à amplitude semântica do termo, sempre deduzida quando se discute a responsabilidade solidária prevista no inciso 11 do artigo 11 do RIC-NIS. Menosprezar a presunção estabelecida pelo legislador nos referidos artigos significaria negar validade ao dispositivo válido, vigente e eficaz, o que é vedado ao juiz administrativo nesse contencioso tributário, consoante o que dispõe o artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. No que tange ao entendimento jurisprudencial sobre a matéria, note-se que a Câmara Superior desse Tribunal de Impostos e Taxas já se posicionou sobre a questão. E em decisão recente, proferida na sessão de 8 de março de 2022, nos autos do AIN 40.35.071, reiterou o entendimento já afirmado. Confira-se o seguinte trecho do voto de vencedor da lavra do ilustre juiz Dr. Argos Campos Ribeiro Simões. Abro aspas aqui. Na situação em tela, interesse comum advém de circunstâncias que a legislação prescreve. Basta ter adquirido mercadoria desacompanhada juridicamente de documentação fiscal, no nosso caso, documentação comprovadamente inidônea. Fecho aspas aqui, que esse foi o trecho do voto na sessão da Câmara Superior. Enfim, no caso concreto, tenho coautuado por receber mercadoria desacompanhada de documentação fiscal, ato infracional tipificado, deu aso à presunção legal de interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação, tornando-se, portanto, solidariamente responsável pelo pagamento do imposto devido nas operações. Diante disso, renovando o vênias à luz relator, mantém a exigência do imposto relativo às operações próprias cobrado por solidariedade no AIN, em conformidade com o que dispõe o artigo 11, inciso 11, parágrafo 1º do RIC-NIS. No mais, acompanho o bem lançado voto do ilustre relator. Então, eu conheço parcialmente do recurso ordinário, mas nego-lhe provimento. Como voto, doutores, é como submeto a análise dos meus pares. Por favor, doutor Jandir, alguma colocação? Pois não, doutora Luciana. Bom, inicialmente eu gostaria de cumprimentar o doutor Eduardo, por mais um meticuloso voto, como a senhora bem destacou, já é prática, doutor Eduardo, avançar assim no exame detalhado, das situações dos autos,
O doutor Eduardo, ele lembrou, né, no seu voto, da posição historicizada, né, em diversos momentos pelo STJ, quanto ao fato do interesse comum demandar, né, uma participação das partes no mesmo polo, né, da negociação comercial. Ou seja, comprador e vendedor não estariam no mesmo polo, mas em polos opostos, né, não tendo, portanto, interesse comum, mas sim interesses contrários. Eu, particularmente, eu confesso que eu não consigo compreender dessa forma, né, pois, no meu ponto de vista, o interesse a que se refere o CTN, né, é comum quanto ao resultado na ação da ação na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, né? Ou seja, o resultado seria ligado aos tributos, à tributação. Para mim é evidente que quanto menor tributo, né, o interesse são de ambas as partes, né? Que a operação tem o menor tributo, interessa ambas as partes, seja para quem compra, que poderá comprar por menos, seja para quem vende, que poderá vender por menos, né? E além disso, né, o inciso 11, né, do artigo 11 do regulamento, né, dispõe que são responsáveis solidárias, né, as pessoas que tiverem interesse comum na situação que tiver dado origem à obrigação principal. Já o parágrafo 1º dispõe que se presume interesse comum, né, para o efeito desse inciso, o adquirente da mercadoria ou tomador de serviço em operação ou prestação realizada sem documentação fiscal. Então, trata-se de norma válida e eficaz, né, como nós costumamos dizer aqui, né, que, no meu ponto de vista, somente poderá deixar de ser aplicada se for reconhecida a inconstitucionalidade, né, desse dispositivo por uma suposta, né, invasão de competência da União, do Estado na competência da União para legislar sobre normas gerais de direito tributário, né? Então, assim, pedindo vênia ao doutor Eduardo, eu vou acompanhar a doutora Luciana, aqui também parabéns pelo voto, né? Eu só faço uma pequena ressalva quando o voto diz que a responsabilidade solidária ela é presumida, né? Particularmente, não entendo que a responsabilidade seja presumida, né? A responsabilidade é atribuída pela lei a partir de uma situação de interesse comum, esse sim é presumido, né? A responsabilidade ela decorre dessa presunção, mas a própria responsabilidade ela não é presumida, ela é legal, né? Então, feita essa pequena observação, que não muda, né, as conclusões do voto, né? Eu acompanho a divergência, então. Parabenizamos a ambos aí pelos debates, pela possibilidade de a gente aprender um pouquinho com cada um dos votos. Muito obrigado. Ok, muito obrigada, doutor Jandir. Doutor João Marcelo, por favor. Doutora Luciana, muito obrigado. Vocês conseguem escutar? Está baixo, né? Sim, mas está dando para ouvir, sim. Primeiramente, parabenizar o doutor Eduardo pelo voto. Em relação ao CISPAG, concordo em número, gênero e grau, né? E em relação à segunda parte, eu discordo, né, realmente na questão da cobrança do ICM, como disse já o doutor Jandir e a doutora Luciana, muito bem exposto. Porém, parabenizo por trazer, né, a discussão de assunto que está sendo discutido nas câmaras superiores do país, né? Então, é uma discussão válida e eu acho que tem que se deixar para as câmaras superiores decidirem esse tipo de assunto mesmo. Mas, no demais, parabenizo a doutora Luciana e já digo que vou acompanhar integralmente, realmente com a vênia colocada pelo Dr. Jandir, porque a suposição ela já está na lei, né? Então nós temos já uma questão legal que é do artigo 11, né, na solidariedade. Mas acompanho integralmente o voto da doutora Luciana e agradeço. Ok, muito obrigada, doutor João Marcelo. Doutora Karina, por favor, alguma questão? Senhora presidente, não tenho nada a acrescentar. Ok, muito obrigada, doutora Karina. Então, eu vou encerrar os debates. Doutor Eduardo, acho que o senhor precisa confirmar seu voto. Ah, tá. Deixa eu ingressar. Ok, obrigada. Ok, verificando o quórum. Ok, iniciando a votação.
Ok, encerrando a votação. Ok, encerrando o julgamento. Sim, então, encerrado o julgamento do AIM 4138-534, Comercial Zaragoza. O AIM, o recurso ordinário, foi conhecido parcialmente com julgamento de mérito e não provido no voto do doutor Eduardo com a questão do interesse comum da solidariedade nos termos do meu voto. Então, acho que encerramos, então, os processos que nós tínhamos em pauta e estou encerrando a sessão de julgamento. Ok. Muito obrigada, doutores. Então, acho que a pauta de hoje foi curtinha, mas foi bem produtiva, né? Então, eu agradeço, então, a presença do doutor Jandir, a presença do doutor Eduardo, parabenizo mais uma vez pelo voto. Doutor João Marcelo, seja muito bem-vindo nessa Câmara sempre, né? Agradeço a presença, tá? Doutora Karina também, muito obrigada pela participação. E eu abro aí, então, para algumas considerações, doutor Jandir, que sempre traz questões, amenidades, né, na nossa sessão. Doutor Jandir, alguma colocação? Pois não, doutora Luciana. Hoje, novamente, né, tivemos a satisfação de sermos presididos pela senhora, né? A quem parabenizo aí pela condução harmoniosa, serena da sessão. Como foi dito, foi uma sessão rápida, mas foi bastante profícua, né? Eu parabenizo também meus pares, né, doutor Eduardo, doutor João Marcelo e também a doutora Karina, né, pela qualidade das intervenções e manifestações, especialmente o doutor Eduardo pelo voto, né? Como de costume, né, eu sempre no encerramento das sessões eu lembro de alguma data comemorativa e hoje não podia deixar de mencionar que é o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, né? A imprensa livre, né, como todos sabem, é um dos pilares, né, um das principais sustentações, né, da democracia, né, e um patrimônio de todos nós, né. Então, assim, eu congratulo todos aqueles que direto ou indiretamente colaboram, né, para que tenhamos uma imprensa livre no nosso país. Então, com isso, me despeço e desejo a todos uma ótima semana. Muito obrigado. Ok, obrigada, doutor Jandir, bem lembrado, realmente. Faço minhas suas palavras. Muito obrigada. Doutor Eduardo? Não desejar uma ótima semana, uma ótima terça-feira a todos. Doutor João Marcelo, seja sempre bem-vindo. Doutora Luciana, parabéns pelo voto, sempre detalhado. E que tenhamos muita saúde e até a próxima sessão. Muito obrigada. Doutor João Marcelo, uma colocação? Doutora Luciana, agradeço por poder estar aqui participando dessa sessão, substituindo uma sessão de um nível de discussão excelente, maravilhoso, e parabenizo a senhora pela condução dos trabalhos, harmoniosa, né, e respeitosa, mantendo alto nível dos debates. Acredito que foi, de conclusão, excelente essa reunião. Muito obrigado a todos, doutor Jandir, a todos que estão envolvidos. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor João Marcelo. Finalmente, doutora Karina, uma observação? Eu desejo a todos uma excelente semana e agradeço a oportunidade de participar dessa sessão. Obrigada. Ok. Então, nós terminamos, assim, a sessão da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Eu agradeço a todos e peço, então, ao doutor Jailson que encerre a gravação.